Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Duro de Matar. Hoje, quarto episódio, nós vamos ver a prática da identificação do pecado. Como se dá, quais são alguns elementos importantes para considerar a prática da identificação do pecado. Nós vamos orar e aí nós entramos efetivamente no nosso conteúdo de hoje. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, a Deus, porque é a Tua palavra que expõe a realidade do nosso coração, Teu Santo Espírito agindo, a Deus, por meio da Tua palavra. Eu peço a Deus de que isso não só fique claro, mas que cada um de nós possamos dar mais passos na direção de conhecer ao Senhor, na prática da identificação do pecado, e uma vez identificado, que corramos a Deus para os pés da cruz e receber de Ti o perdão e misericórdia que nós necessitamos. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Eu espero que você esteja crescendo nessa altura do campeonato, numa santificação descrita pelo paradoxo de um contentamento descontente. Contentamento no sentido de que você tem e reconhece tudo o que precisa para crescer em Cristo Jesus. Somos contentes por isso. E descontentes porque nós queremos crescer mais. Nós não queremos nos conformar com o nosso atual estado de santificação, mas queremos buscar conhecer mais do Senhor. Um contentamento descontente. Eu espero que você esteja crescendo nisso. Espero que você esteja identificando cada vez mais dos pecados sutis, sorrateiros, que permeiam cada aspecto de nossas vidas, seja por meio da ansiedade, ira, irritação, ou a preguiça, maledicência, fofoca, seja o que for que você está identificando, que o Espírito Santo esteja confrontando e gentilmente encaminhando você num processo de mudança. Processo de mudança que envolve a identificação do pecado. Para e pensa, como é que grandes crimes são resolvidos? Como é que crimes em geral são resolvidos? Eles não são resolvidos por vítimas ou testemunhas. Eles são resolvidos por pessoas treinadas a tirar conclusões de observações e pensamentos cautelosos. São pessoas que estão observando, entendendo, compreendendo cada passo dos criminosos, a fim de identificar, antecipar seu próximo movimento e assim não só solucionar crimes, mas prender culpados. Existe um paralelo na nossa luta contra o pecado. Aqueles que estão crescendo são os cristãos que aprenderam a identificar os próximos passos do pecado, são os cristãos que estão aprendendo a lidar com o pecado. Estudaram o inimigo. Thomas Watson disse que um homem precisa primeiramente reconhecer e considerar o que é o seu pecado e conhecer a praga de seu coração antes que ele seja devidamente humilhado por ele. Ou seja, você quer crescer, você precisa conhecer os padrões com que o pecado trabalha no seu coração. E embora seja uma tarefa complexa, uma vez que o nosso coração ele é enganoso, não se trata de uma introspecção solitária, mas trata-se de uma jornada guiada, encaminhada, executada pela palavra de Deus, que expõe nossos corações. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então é a palavra de Deus que irá expor a realidade interna e pecaminosa do nosso coração. Se nós vamos crescer na prática da identificação do pecado, é porque estamos expostos
a palavra de Deus. Então fica aqui já o meu primeiro desafio para você, a exposição da palavra de Deus. Sentar-se para ouvir, sentar-se para ler, sentar-se para estudar, dispor-se a conhecer a palavra de Deus. Esse vai ser o caminho daqueles que vão conhecer, identificar o pecado. São aqueles que vão desvendar os grandes crimes do nosso coração. Por quê? Porque estão atentos à condição do pecado. Então, o que a palavra de Deus diz sobre o começo do pecado? Não necessariamente a origem, voltando lá para Adão e Eva, mas agora o começo no que se refere à minha luta, à sua luta. Onde começa o pecado, se não de um lugar interno? Pecado habita corações. Ele começa dentro de nós. Pecado habita corações, mostrando para nós de que a guerra ela é interna. Não se trata simplesmente de uma manifestação externa. Embora o pecado há de se manifestar externamente, a luta ela é interna. O maior campo de batalha é o seu coração. Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus diz o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Vem do coração. Então nós precisamos conhecer melhor nossos corações de acordo com a perspectiva do Senhor. Porque é de lá que flui todas as coisas, as fontes de vida. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, é do seu coração que fluem os seus pensamentos. É do seu coração que fluem os seus desejos. É do seu coração que são expressas as suas emoções. Tudo o que acontece no centro do homem interior se passa no coração. Ele é, na verdade, o centro do homem interior. Flui do coração, é lá que o pecado começa. Nossa batalha é uma batalha no coração. E as boas novas é que Jesus Cristo é especialista em corações. É lá que o pecado aparece, surge e se manifesta externamente. Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45 diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quaisquer que sejam os frutos que nós vemos acima do solo, eles são resultados do que está abaixo do solo. E há uma conexão aqui entre aquilo que nós experimentamos externamente com a condição interna do nosso coração. Então você já sabe, na luta contra o pecado, aquilo que se expressa externamente, que provavelmente é o que chama a sua atenção para entrar, assistir e acompanhar uma série como essa, tem origem no seu coração. Então, como que nós procuramos pelo pecado? Salmo capítulo 19, versículos 12 e 13 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Soberba. Também da soberba guarda o teu servo. A ideia no Salmo 19, no versículo 13, quando menciona soberba, são as transgressões que nós cometemos sabendo que são transgressões. De pulso levantado, nos rebelamos contra a vontade de Deus, essa soberba, esse pecado escancarado. Mas o texto também menciona a possibilidade do pecado oculto, aquele que nós não sabemos. É a palavra de Deus que traz à tona a minha ignorância sobre o pecado e a palavra de Deus que expõe a minha soberba quando eu levanto o pulso e peco contra o Senhor. Você não irá identificar o pecado
sem a atuação da lei do Senhor, que revela, expõe nossa condição de pecado. Só iremos conhecer a transgressão porque existe a lei. Então leve isso em consideração. Leve isso em consideração de que procurar o pecado pressupõe a lei do Senhor. A lei do Senhor que irá ministrar ao meu pensamento, a lei do Senhor que irá ministrar às minhas palavras, a lei do Senhor que irá ministrar às minhas ações. Você vai crescer na prática da identificação do pecado, aprendendo mais sobre o que a palavra de Deus diz, sobre o que você pensa, sobre o que você diz e sobre o que você faz. Então, sobre os seus pensamentos, primeira fonte de pecado. A Bíblia fala que ele tem origem no coração. Estranho porque nós associamos pensamento com mente e a palavra de Deus associa ao coração. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e esses raciocínios aconteciam no seu coração insensato. Nossos pensamentos têm origem no que a Bíblia chama de coração, onde tem pecado. Se nós vamos identificar pecado, crescer na prática da identificação do pecado, estamos prestando atenção em nossos pensamentos que fluem do nosso coração. O que você pensa? Qual é o padrão do seu pensamento? O que você se pega pensando quando não tem nenhuma ocupação? Seja no trânsito, seja no chuveiro, seja simplesmente sentado no sofá olhando para o nada, lavando uma louça, fazendo uma atividade que não requer autoconcentração. Para onde vai sua mente? Os seus pensamentos. Identificamos o pecado também no padrão de nossas palavras. A boca fala do que está cheio o coração, diz Lucas capítulo 6, versículo 45. Tiago 3,2 diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. O maior teste de domínio próprio não tem a ver com desejos sexuais, a cobiça e como você se porta com relação ao dinheiro. A maior prova de domínio próprio tem a ver com o uso das suas palavras. Identificar pecado é prestar atenção também no padrão das suas palavras, o seu discurso. E por último lugar, com as suas ações. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O que você faz? Você vai precisar considerar o seu padrão de pensamento. Você vai precisar considerar o uso, a prática das suas palavras. Você precisa considerar o que você faz, sabendo que todos eles fluem do coração. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E na certeza de que o pecado começa internamente. Na nossa luta contra o pecado, nós vamos crescer na identificação dele, exposto à palavra de Deus em cada aspecto de nossa vida, interna e externa. E quando começamos a ver, é de se esperar que sejamos tentados ao abatimento diante da abundância do pecado. Mas é justamente aí que reside uma ponte para a nossa esperança. Porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Você irá conhecer mais da graça de Deus conforme aprende mais sobre o pecado do seu coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você enxerga o pecado dentro e fora de você? Quais categorias de pecado você encontra com mais facilidade em sua vida? E quais são aquelas que você tem mais dificuldade de lidar? Será que são as ações, suas palavras, seus pensamentos? Meus irmãos, meus amigos,
É a palavra de Deus que nos guia no processo da identificação dos padrões de pecado. Exponha-se à palavra de Deus, na certeza de que ela ministra não só mostrando o que está errado externamente, mas ligando os frutos dos que estão acima do solo com o que tem debaixo do solo. A palavra de Deus irá nos guiar para identificar os pecados de pensamento, os pecados de palavras, pecados de ações. E padrões que permeiam aquilo que você até agora achava que era traço de personalidade indesejado, são pecados difíceis de deixar, que passam de forma sutil, mas corroem nossos relacionamentos e nossa vitalidade espiritual. Que Deus nos abençoe com uma compreensão cada vez mais profunda do pecado. Não porque somos ministros da corrupção, mas porque vamos conhecer mais da graça do Senhor. Amém? E Deus abençoe o seu dia, um excelente final de semana. Nos vemos na próxima terça-feira, convictos de que estamos entrando agora numa compreensão da nossa luta contra o pecado, munidos dos recursos dados pelo Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado a Deus, porque nós podemos chegar diante de Ti, na certeza, ó Deus, de que o Senhor nos ouve e que a Tua palavra sonda os nossos corações. O que eu peço hoje de uma forma especial é que nesse processo da identificação do pecado, não sejamos tomados de desesperança, mas ao mesmo tempo que confrontados, consolados com superabundante graça. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe sua vida, um bom final de semana. Até a próxima.